Mas é juntar as pessoas, perceberem o que são, né? Se são cristãos, se são evangélicos, se são protestantes, nós não estamos aqui a converter ninguém. Temos aí representantes da comunidade muçulmana, não desgostam de Jesus e o nosso Deus é o mesmo. Independentemente da confissão ou da crença de cada um, eu tenho que saber entender-me com o outro. Eu tenho que me conhecer a mim, o que é que eu sou, como crente, não é? Para poder respeitar também os outros e conhecer um pouco dos outros, para os poder respeitar. Começou em 2006, com 50 pessoas. Nós, no terceiro ano de presépio, já éramos o maior presépio ao vivo da Península Ibérica. No sétimo ano, já éramos o maior presépio ao vivo da Europa. E atualmente tem 600 figurantes. E temos gente de várias confissões religiosas, não são só católicos. Da diocese. Sim. Os judeus viviam da agricultura e da pastorícia. Portanto, nós tentamos criar esse ambiente. E também, as casas que vamos ver, algumas delas, têm a dimensão do que é que seria uma casa no tempo de Jesus. A casa era muito pequena mesmo. As mulheres ficavam atrás, escondidas, não é? E os homens é que apareciam à frente. Há muitas igrejas do Minho que ainda é assim que funciona. Os homens ficam à frente e as mulheres ficam atrás. Estas senhoras faziam castanhas para as pessoas que vinham visitar a aldeia poderem se abastecer, poderem se sentir bem. Essas castanhas são iguaizinhas do tempo de Jesus, é isso? Iguais mesmo. São iguaizinhas. Não sabem conservar. Vinho de Caná. É de Caná? Sim, sim. Os cenários, todos eles têm um responsável. O responsável pode ser desde um adolescente com 13 anos até o mais velho de 93. Ele recebe informação e depois ele tem que dar a formação aos que estão no seu cenário. Tem alguns cenários que não têm propriamente pessoas, mas tem alguém que é responsável. Esta família é uma família judia que, para seu sustento, serve-se da lã das suas ovelhas para fazer colchões para depois venderem aos romanos, que tinham um poder económico muito mais forte. Maria e José, quando vieram para Belém, já sabiam que o menino não podia nascer em nenhuma hospedaria. Quando a gente começa a dizer que o povo de Belém era um povo mau, que não deu lugar a Maria e José, eles já sabiam isso. Porquê? Estávamos na altura do recenseamento. Havia uma grande afluência de gente a Belém e às outras cidades de Israel. E então as hospedarias estavam todas cheias. Se nascesse uma criança, se fosse uma menina, a hospedaria tinha que fechar durante 60 dias por causa dos ritos de purificação. Se fosse um rapaz, tinha que fechar durante 30 dias. E aqui o dado é importante, eles não dormiram numa hospedaria por causa dos ritos de purificação. Nada mais. Os judeus tinham um respeito pelos mortos muito grande. Só a família é que via o falecido antes de ele ser depois embrulhado nas faixas. Não é? Só, aliás, na passagem da Escritura que Maria Madalena e outra Maria vão ao sepulcro para poder ungir Jesus com aqueles óleos, elas iam porque elas eram conhecidas de Jesus, caso contrário não iriam. Porque geralmente as pessoas não viam o morto. É que Israel, em Jerusalém, era uma cidade com muitas culturas. Não é? Cada um levava para essa cidade aquilo que tinha. Um alambique de aguardente. Ele está aqui porquê? A relação que os judeus tinham com o álcool não era uma relação de muita amizade. Porquê? Porque depois as pessoas perdem o controle sobre si e começam a fazer a asneira da grossa. Este cenário está mais ou menos a meio, também para chamar a atenção a isso, não é? A bebida é boa para conviver, não é por acaso que Jesus nas bodas de Caná faz mais 600 litros de vinho, não é? Que é importante a alegria, o convívio, mas tudo que é exagero é perigoso. Não pisavam as uvas com os pés, era tudo com paus, não podiam tocar nenhuma parte do corpo, as mãos ou os pés, no bagaço, ou seja, para que desse o vinho. Se metessem os pés ou as mãos, já não podia ser bebido. Porque a pessoa que tocasse nele podia estar impura
e quem bebesse ficava impuro também. Quer um cafezinho? Esse é o café, Carlos. Vidro, seu padre. Já pagou, já. Está muito bonito e vale a pena vir visitar-nos. Muito interessante. Como é que é? Olha, aqui temos cerveja e fruta. Se tivéssemos cá uma família de judeus a visitar o presépio, podia beber desta cerveja. Uma cerveja feita em Portugal, em Belmonte, numa das maiores comunidades judaicas, e é feita com os métodos para que os judeus possam beber. É a escola rabínica. As crianças, a partir dos 7 anos, começavam a estudar a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. Portanto, às vezes as pessoas perguntam se Jesus sabia ler ou escrever. Jesus sabia ler e sabia escrever. Porque quando vai à sinagoga e é-lhe entregue o rolo do profeta Isaías, Jesus leu. Portanto, Jesus sabia ler. Quando começamos a fazer os sinais, nós fomos ao encontro daquilo que cada um sabia fazer. Tudo junto vira uma potência. Esta aqui, estamos a falar de uma aldeia muito pequena, tem 1.300 habitantes. Quando passado tivemos aqui, em todas as sessões, passaram cá 144 mil pessoas. Por exemplo, no último programa de televisão, o Cher chegou aos 680 mil pessoas que viram o programa. E obrigamos as pessoas a falar de Jesus e a falar de Natal. Portanto, este é o único presépio de Portugal que não tem nem Pinheirinho, nem Pai Natal. Só Jesus. É o ambiente de um casamento. Tem o pálio que nós hoje utilizamos nas procissões, né? Tem a sua origem nos casamentos. Como era um momento festivo, os judeus o utilizam. Vocês já repararam que as mulheres estão todas com um lenço na cabeça e os homens, como aquele senhor ali, têm uma kippah, né? Entre a terra e o céu, nós temos que nos proteger por respeito a Deus. César! César, salve! A ideia de colocar este cenário aqui era também para percebermos que Jesus, quando nasce num ambiente em que o Império Romano não era propriamente um amigo. Estava a ocupar uma terra e colocava impostos muito pesados sobre os judeus. Que as pessoas percebam que Jesus nasce numa terra que estava ocupada pelo Império Romano. Portanto, não era um ambiente de paz. E os judeus estavam convencidos que Jesus os ia libertar. Aliás, os próprios apóstolos estavam convencidos. Quando a mãe dos filhos de Zebedeu aparece junto de Jesus para pôr um à direita e outro à esquerda, estava convencida que Jesus ia ser rei. Mas quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, diz aquilo que vem. Porque se Jesus tivesse entrado num cavalo, Jesus vinha tomar conta da cidade. Estes pequenos pormenores. Aqui faziam sacrifício dos animais e é uma réplica de como é que seria. Vamos entrar num cenário, faz a ponte, ele fica a meio do presépio e é o tabernáculo, onde está a Arca da Aliança, e por baixo do tabernáculo está a Gruta de Belém. É para explicar duas ideias de Deus. De um Deus que vem lá do alto e fica no alto, não é? A Arca da Aliança, um Deus todo-poderoso, onde o sumo sacerdote só entraria, digamos, uma vez por ano, era assim uma coisa muito misteriosa. E depois, a gruta é um Deus que desce, um Deus que é pequenino, o menino Jesus, não é? Que é muito frágil, um Deus que a gente pode tocar e com quem a gente pode conviver. Era uma tenda em que o povo de Israel ia caminhando e ia, de uma certa forma, construindo o seu espaço religioso. Era um espaço amovível. O tabernáculo dá origem, depois, se quisermos, às sinagogas. As sinagogas deram origem às igrejas
E as próprias mesquitas também têm a sua origem aqui, que é fixar Deus num sítio, como se Deus estivesse ali fechadinho e que não estivesse em mais lado nenhum. Aliás, é o próprio Jesus que vem contrariar depois mais tarde essa ideia, quando a samaritana lhe pergunta onde é que Deus está. Se está no Monte Baal ou se está em Jerusalém. E Jesus acaba-lhe por dizer que Deus está em toda a parte. Temos o lugar do Santo dos Santos, com o altar do incenso, depois temos o altar dos pães da proposição, e depois temos o candelabro de ouro. E ali temos a Arca da Aliança. Ali só o sumo sacerdote é que entraria. Nós temos à vista, se tivesse tudo tapado, nós não iríamos vê-lo. Uma cultura precisa, com construções mais pequenas, não estavam tão fortalecidas, e passamos agora para o mundo dos romanos. As construções já estão todas em pedra, já são muito mais brutas e a roupa das pessoas já é completamente diferente. Portanto, estamos numa outra cultura que cruzava também com a cultura de Jesus. Estas construções todas foram feitas por reclusos, ou seja, já cá passaram 40 presos aqui. Os arcos que parece que estão a dançar uns com os outros. E a ponte faz uma espécie de onda, a tocar quase no Senado. Ou seja, a ideia de que temos que construir pontes em vez de muros. Aqui temos uma nora e temos um cão, o cão do padre. Chama-se Pudim. Mas ele já faz virar aquele. Cuidado que escorrega aqui. Era puxado pelos bois, onde abria os regos para semear, para fazer sementeiras. Aqui, na aldeia dos romanos, a ideia é termos aqui vários ofícios. Os romanos viviam de quê? E vamos perceber que muitos dos ofícios que nós ainda hoje temos são desse tempo. Portanto, nós não evoluímos assim tanto como às vezes temos a ideia. Vocês se repararem na roupa deles, destes sapateiros, são romanos ou são judeus? São judeus. A roupa? Ok, queres picar na pedrinha também? A ideia que está subjacente a estes cenários é que as pessoas não fazem de conta, as pessoas estão mesmo a fazer alguma coisa. Portanto, este senhor aqui está mesmo a cortar mármore. Está mesmo a cortar mármore. Como é que os romanos faziam madeira? Claro que nós temos aqui uma ideia aproximada de como é que seria, não é? E depois como é que faziam a lenha, não é? Porque tudo, em termos térmicos, para cozinhar, era tudo a lenha. Traziam os troncos, depois outros dois, ou um, empurravam a madeira para fazer as tábuas, para fazer aquilo que fosse necessário para se construir as casas. As casas, ou fazer mesas, ou fazer mobília. E a ideia aqui é esta, que os vários ofícios estão ligados uns com os outros. Aquilo que eu faço vai fazer bem a alguém. As pessoas trocavam coisas umas com as outras, as pessoas eram dependentes umas das outras. E essa ideia, com o tempo, foi-se perdendo, com o dinheiro, não é? Porque se eu tenho dinheiro não preciso ter para nada, eu compro. A ideia era tirar o milho do caroço. Como ele vai exemplificar, o milho vem depois para a roda, depois olha, mandei falar com o senhor, agora não sei se eu só tinha trazido. Eles dão forma às... Eles descobrem as formas que ela já tem. Isto era o mar. Agora passa a ser o cabelo.
Eu estava num vaso. Temos tudo. O oleiro que trabalha no barro e que, para fazer a louça que era utilizada na casa dos romanos. Ele sabe o que está a fazer. Muito bem. Ou seja, esta é uma farmácia. Tem várias ervas para fazer chá. Elas são especialistas. Cada chá significa e o que é que faz bem. Existia também no tempo dos romanos. Isto aqui é uma oficina de peles, onde se fazia tratamento de peles para que os mais abonados, em termos financeiros, pudessem ter roupas melhores. E escrevo assim: pudim é de priscos, talvez, do abade, jamais. E assino: Padre João Torres, abade de Priscos. Este é um dos maiores cenários e tem uma razão. Nós estamos numa aldeia romana, mas quisemos pegar neste cenário e colocá-lo num outro imaginário, que era em Belém. Belém, Bethlehem, significa a casa do pão. Este cenário faz contraponto com a gruta, fica à frente da gruta. Aquele que havia de ser pão para nós, nasce em Belém, na casa do pão, Bethlehem. Este cenário é muito importante para nós. Todos os anos tem que vir, senão não é Natal. Que a técnica é essa. É quem vem, depois eles fazem muitos convívios, comem juntos. Porque essa era a técnica de Jesus. Eu não inventei nada. E aí o Natal já não é só comer e beber, não é? Como dizia o Papa Francisco, não é uma festa do aparelho digestivo, mas é a mesma festa do nascimento de Jesus. Unir as pessoas, congregar as pessoas à volta de uma pessoa, mais do que uma ideia e mais do que uma causa, não é? À volta da pessoa de Jesus. Nós, os cristãos, antes de celebrarmos o Natal, nós celebrávamos a Páscoa. O Natal só se começa a celebrar a partir do século III. Cristãos eram perseguidos e então eles escondiam-se nas catacumbas. Depois foram descobertas pelo Império Romano e foram transformadas em prisões. O ambiente onde os cristãos se reuniam, onde celebravam a Eucaristia, onde começaram a sepultar os seus mortos, mas depois, quando o Império Romano descobre onde eles se reuniam, fizeram desses espaços prisões. Aliás, a própria expressão de fiador, de padrinho do batismo, nasce nas catacumbas. Porque quando alguém queria ser batizado, tinha que apresentar um fiador, que tivesse frequentado a comunidade, que frequentasse a comunidade. Caso contrário, não podia ser batizado, porque a pessoa poderia ser considerada um terrorista, pago pelo Império Romano para descobrir onde é que os cristãos estavam. O fiador era o padrinho ou a madrinha de batismo. Hoje, muita gente que é batizada apresenta fiadores que não podem fiar nada, que não têm nada. Na gruta, nós decidimos que só entra uma pessoa de cada vez. Para nós descobrirmos o mistério da pessoa de Jesus, o seu lugar no mundo, como é que ele entra na história da humanidade, podemos fazer comunitariamente essa experiência, que é muito importante fazê-la. Mas eu não o conseguirei fazer comunitariamente se eu não tiver uma experiência pessoal com a pessoa de Jesus. Aliás, o que faz falta à Igreja Católica hoje é isso, é pessoas que tenham tido uma experiência pessoal com Jesus. Porque depois, a experiência pessoal com Jesus de cada um, agregada aos outros irmãos, nós somos capazes de fazer coisas fantásticas, em nome de Jesus. E está muito pobre, fria, e tem cheiro mesmo a bosta de animal, não é?
Que é importante a gente sentir que aquele fofinho do Natal, aquele fofinho, não existe. O Jesus ter nascido num corral de animais não tem nada de fofinho. Desejar Feliz Natal a alguém é fácil. Fazer Natal com alguém é mais difícil. Agora, fazer nascer alguma coisa. E achávamos que as pessoas que nós tínhamos que ajudar na nossa sociedade a nascer eram os reclusos. Já cá passaram cerca de 40 reclusos, alguns batizaram-se, outros casaram na igreja, outros mudaram completamente de vida. Eles dentro da prisão são o top. Se eu perguntar a um preso o que é que ele espera fazer nos próximos tempos, ele diz chegar a Cristo. O que significa liberdade, significa renovação e significa futuro. Porque a prisão em si não tem futuro para mim. Chegar aqui é uma ideia de liberdade. Porque depois as pessoas que frequentam a comunidade, as pessoas interagem com eles. Eu almoço com eles todos os dias. O projeto que nós concebemos era eles conhecerem uma outra forma de viver. Quer estarem juntos, trabalharem, respeitarem o horário. Dá um pedaço. Isto é uma casa de um lavrador. Geralmente só tinham um compartimento na casa, não é? Onde se comia e onde se dormia. Não é? Depois guardavam os cereais na parte de cima, talvez da casa, e os animais ficavam em baixo. Olha, assim no conjunto de gazeiros, que é a última. Abanadores para acender a lareira. Abanadores, para não deixar a lareira apagar. Os ferreiros trabalhavam o ferro, alguns utensílios para se trabalhar nos campos. São os tiares. Como se trabalhava o tecido naquele tempo, não é? Geralmente faziam mantas, não é? Ou seja, cobertores até para as camas. Mais à frente vamos encontrar como é que se fazia o processo do linho. Ai, que vontade. Estou a trabalhar no linho. Esse trabalho está muito duro, né? Pois é. É muito difícil. Eu posso, se quiser que eu fui um bocadinho pelas férias. Ah, isso aqui que fazia lá na aldeia? Sim. Eu lembro da mãe de falar sobre isso. Mas isto é linho, mas eu já fui lá do Velha também. Depois temos um outro cenário que é do incenso. E temos incenso de vários países do mundo. Porque as pessoas conhecem o pó, mas não conhecem verdadeiramente o que dá a planta do incenso. Sei lá, vários tipos de incensos, quer da Palestina, depois de Israel, de Jerusalém, da Etiópia, da Grécia, de alguns países do Oriente, onde as pessoas podem cheirar. Que era a bebida alcoólica que os romanos bebiam, que era mel com vinho branco. Sim. Muito bom. Os romanos não eram nada bobos. Não. Fez aqui um autêntico romano preparando hidromel. Diga lá, Antônio, o que você achou do hidromel? Espetacular. Aquece a alma. Os romanos são bom gosto, né? Muito bom. Isto é um hidromel preparado aqui pelo senhor Bilassa. Melhor hidromel desde a época dos romanos. É, não é? Sim, aqui temos uma ideia de como é que era a aldeia dos romanos, né? De todos os ofícios, onde é que vivia o povo que trabalhava, as pessoas mais pobres, onde é que vivia o povo com mais rendimentos, o palácio. Nós estamos numa parte do palácio. E aqui temos a noção de toda a vida que girava à volta do Senado romano. Temos aqui o rei Herodes, que dependia do Império Romano. Como vocês podem ver, não era gente boa. Basta olhar para ele que a gente já percebe isso. Tem um rosto mau, né? Sim. Mas foi escolhido precisamente por causa disso. Sem grande esforço, nós entramos naquele ambiente. Isso de forma suave. Vamos vendo, vamos
vamos percebendo também como é que seria, sentindo, como é que seria o ambiente. Né? Isso é uma ótima catequese. Aliás, as imagens na Igreja Católica, a grande missão delas não era que fossem veneradas, mas eram catequese. Nós depois, com o tempo, fomos-lhe dando assim muita roupagem, uma equilibrada e em algumas situações até com algum desequilíbrio. Conhecem algum Pai Natal com uma espada? Estão com barba. Sim, mas não é Pai Natal. Não é, não. Não é Pai Natal, não. Jesus teve que fugir para o Egito. Ou seja, Jesus já esteve no continente africano e Jesus também foi refugiado. Sejam bem-vindos ao Egito. Olá, faraó Ramsés. Não. Ramsés não, Tutankhamon. Tutankhamon. Às vezes nós não temos a ideia de que dentro do presépio até há outras culturas que nós podemos incluir. Mas que fome! Está-se a portar muito mal. Então, teriam que ser mais velhas um bocadinho. Mas elas gostam de vir para aqui. Carolina. Rosa. No Império Romano, quem representava o sagrado não eram os homens, eram as mulheres. Somos as deusas do fogo. Nós temos a função de manter a chama sagrada acesa. E vocês conseguem? Sim. Até aos 30 anos não podiam casar com ninguém. Se porventura deixassem de ser virgens, seriam sepultadas vivas. Meninas iluminadas. Parabéns. Quando começamos este presépio, nós tivemos uma empresa que nos deu 1000 metros de pano para fazermos a segunda edição do presépio. Tem a tinta, a respectiva tinta. A Dona Gina, que é uma mulher de um romano, tem descendência judia. A senhora pinta muito? Sim, pinto. Sim, Dona Gina, olha, está a ver? Ó. Ao longo destes 14 anos, essa empresa e outras empresas já nos deram quilómetros de pano. As roupas deles, sim, e as nossas casas, noutros tempos, eram forradas a panos, quer os tetos, quer as paredes. Então, estão a imaginar a quantidade de panos que nós tínhamos. Temos algumas coisas que vieram mesmo de Israel, que ela tem aqui. Existe uma espécie de guia com os desenhos todos, só tem que comprar os tecidos, quando são muito finos, mais do palácio, ou então no nosso armazém de rolos de pano que as empresas nos dão, cortar e fazer as túnicas, os vestidos, e são as senhoras da terra que fazem. Você já viu os tecidos? Não tive tempo de ver. Mas pode ir lá dentro. Eu vim espreitar aquilo. Mas viu? É muito. É muita coisa. Pois ela é uma das costureiras que faz as roupas do presépio. Marroquinos. Embora existiam marroquinos. Tapetes. Como já repararam, isto não é uma feira. Aliás, tem algumas coisas que se vende, mas geralmente tudo o que há aqui não se vende. Para quê? Para ajudar a pessoa a fazer uma viagem e não estar presa à ideia de comprar. Aliás, quem vem para aqui com a ideia de comprar sai daqui completamente desiludido. Já está, se han acabado. Ahora, tienes que recoger. Marti. Olé. Todas as casas na aldeia dos romanos têm uma placa identificativa que está escrito em latim, Domo Semina, que dá origem à palavra seminário, que tem a ver com semente. Nós tentamos, no presépio, não termos nada de plástico. Questão ecológica e que no tempo de Jesus não havia plástico. Enquanto passamos na farmácia e vimos algumas plantas com o poder medicinal, estas aqui eram para adornar as casas. Hoje, ainda em alguns países do mundo, não existe moedas nem notas, existe sal. E então as pessoas fazem os seus negócios com sal. É assim que compram legumes, é assim que compram roupa. No tempo de Jesus, o sal era muito importante porque dava para fazer alguma troca também com algumas coisas. Daí ele estar aqui neste presépio. O salário veio daí, sim. Que era uma porção de sal. Esta é a casa da ginja. É uma bebida alcoólica também. Temos uns animais que foram oferecidos ao padre. Sim, perus, um fazão. Sim.
desejar Feliz Natal a alguém é fácil. Fazer Natal com alguém é mais difícil. Fazer nascer alguma coisa. E obrigamos as pessoas a falar de Jesus. E a falar de Natal. Portanto, este é o único presépio de Portugal que não tem nem Pinheirinho, nem Pai Natal. Só Jesus. Só Jesus.